Pronto. Ai, dá até um coraçãozinho até acelera. Tão lindo que foi esses suplementos. E na aula passada a gente já fez também um geralzão, né? De tudo que ele fala nessa parte de suplemento, que é a mente, Cristo, né? Jesus. Nós estamos no último, que é o Espírito Santo, né? Que nós chegamos a ver como a sabedoria, né? A deusa mãe, o útero sagrado, né? Quando a gente fala o pai é o pensamento, né? O espírito se percebendo, a mãe como a compreensão, o útero desse pensamento criativo, e o Cristo como o próprio pensamento ativo, né? Cristo como a ação, a manifestação daquilo que era imanifesto, que era o Deus em silêncio, e agora o Deus em palavra, em sabedoria, que é o Espírito Santo. Por isso que ele fala que é a voz, né? Por isso que ele fala que aqui no esquecimento a gente tem que entregar a nossa mente ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a sabedoria, é a compreensão, é o pensamento de Deus latente ali dentro de nós, né? Para poder transformar as nossas ignorâncias, os nossos esquecimentos, né? Na verdade, de quem somos. Então, dentro até do que ele estava falando, né? Ele fala que o Espírito Santo, sendo uma criação do único Criador, então o único Criador é o Uno, é o silêncio, ele é a causa de tudo, né? Então, por isso que a gente fala, vai para o silêncio, vai para essa voz, que não tem conceito, porque aqui é a nossa fonte mais pura, né? No Theta Healing, a gente é levado para essa fonte criadora de tudo que é para transformar a nossa realidade. Então, através desse único criador, que é esse silêncio, que se auto-percebe que é o eu, ele se gera que é o sou. Então, o Espírito Santo é uma criação desse uno, criando com ele, que é o sou. Então, o criador, eu, se percebeu, sou, é o Espírito Santo, que cria com ele a manifestação. Então, eu sou. Quando esse sou, que é o verbo de Deus, a palavra de Deus se manifesta, é o Cristo. Eu sou Cristo. E o que é Cristo? O pensamento ativo deste eu. Então, por isso que todos nós somos Cristos, porque nós somos a ação de Deus. Nós somos esse silêncio que não tinha ação, que era um repouso eterno, e ainda é, se manifestando em ações. Por isso que toda a criação é mutável, é temporária, porque a criação é uma manifestação daquilo que é eterno, que é imanifesto, que é indizível, né? Então, o Espírito Santo cria com esse silêncio. E tudo que o Espírito Santo cria, ele cria a sua semelhança, tá? É eterno e nunca mudou. Então, tudo que faz parte dessa trindade é eterno. As criações manifestas, formas são perenes, elas se vão, como o nosso corpo, né? E aí ele fala aqui que o Espírito Santo foi chamado a descer à terra, exatamente porque nós esquecemos dessa voz, né? Então, ele se tornou a voz de Deus para tentar nos lembrar que somos Deus em ação, que somos o Cristo, e não o corpo, e não o pecado, e não o esquecimento. Isso aqui é uma experiência, uma forma, e o que está por trás de tudo isso é quem todos nós somos, né? Então, por isso que ele traz que o Espírito Santo é a expiação, né? Porque ele é a voz da sabedoria, ele é aquele que vem te lembrar, filho, você sou eu em ação, eu e você sempre fomos um, nunca nos separamos. Jesus era o líder dessa realização porque ele veio para a Terra e conseguiu recordar 100%. Nós vimos que Jesus foi a identificação completa com Cristo. Ele simplesmente deixou de ser Jesus e passou a ser o próprio Cristo em um mundo onde ninguém lembrava do próprio Cristo. Por isso que ele se tornou o líder disso, né? Então ele traz o Espírito Santo como um elo de comunicação entre Deus e os filhos separados, porque aqueles que sabem quem são, o Espírito Santo já perde a própria função e já se torna quem ele realmente é.
que é o útero sagrado, que é a criação do próprio Deus, né? Aí ele fala que o Espírito Santo habita na nossa mente, a mente que está em Cristo, a mente que sabe quem é. Ele não está aqui no ego, ele está no nosso espírito, na nossa mente unificada, tentando nos lembrar, filha, você é uma comigo. Você e eu somos a mesma coisa. A sua mente contém só o que eu penso. Todo o resto é uma ilusão, é um esquecimento, é uma ignorância. Por isso que ele parece ser um guia que nos conduz. Mas, na verdade, o Espírito Santo é a nossa própria sabedoria, é a nossa própria existência. Só que, esquecidos de nós, ele nos torna um guia, ele nos torna uma voz de comunicação. Mas a verdade é que somos ele, né? Essa sabedoria é nossa, faz parte de dentro de nós. Né? E agora nós vamos para o 5, que é onde nós paramos, né? Alguém quer fazer algum comentário sobre essa parte do Espírito Santo que nós vimos na semana passada? Então vamos lá, terminar essa beleza de Deus e compreender cada vez mais que eu e Deus somos um. Tu és a sua manifestação nesse mundo, que eu falei um pouco antes. Quando a gente leu Jesus e Cristo, ele traz isso. Você é a manifestação nesse mundo, a manifestação do Espírito, porque o Espírito não tem forma. O Espírito é indizível, mas a gente é a manifestação dele. Teu irmão te chama para que sejas a sua voz junto com ele. Então, Jesus está nos chamando para que juntos possamos ser a voz do Espírito Santo. A voz que vai levar para aqueles irmãos esquecidos que eles são santos e que todos os pecados deles já foram perdoados. Apesar de que para eles isso vai ser um bálsamo, falar que foi perdoado, em nossos corações a gente sabe que não há o que perdoar, porque somos todos a luz eterna. E todo o restante que é passageiro é uma criação temporária. Sozinho, ele não pode ser o ajudante do Filho de Deus, porque sozinho ele não tem função. Aqui tem várias coisas que eu já recebi dessa palavra sozinho, que eu vou compartilhar. O sozinho aqui é hoje uma das faces, porque Jesus precisa da nossa voz humana, tá? Porque poucos conseguem escutar a voz do coração. Então, ele precisa de nós para falar com aqueles que não escutam a voz do coração. Então, por isso que o que eu falo para os meus irmãos, em comunhão com a perfeição que sou, eu falo junto com Deus. Porque aqueles meus irmãos não conseguem escutar a voz direta. Apesar de todos nós termos esta comunicação direta, ela está obstruída. Então, primeiro tem esse sozinho nesse lugar, de que ele precisa da nossa voz humana, por isso que ele nos convida a estar com ele, e porque sozinho ele não tem função, porque ele não existe sozinho. A voz do Espírito Santo só se tornou um guia, só ganhou uma função, porque existe uma experiência de separação. Então, sozinho, ele não faz nada, porque toda essa experiência é um com ele. E se a experiência não fizer junto com ele, ele não tem função, ele não tem efeito, se ninguém acreditar na voz dele. Como é que ele vai ter função? Então, ele não consegue sozinho. Ele precisa que cada parte dele, que somos nós, desperte para fazer pelo coletivo, que é o que está acontecendo no planeta Terra. Nós estamos despertando para fazer por aqueles que ainda não têm um mínimo de consciência de quem são. Então, nós estamos aqui para orar por eles, para lembrar por eles, para elevar esta mente coletiva humana sobre o esquecimento. Ó, mas junto contigo, ele é o brilhante salvador do mundo, cujo papel nessa redenção tu completaste. Então, Jesus precisa de nós. Ele só é completo através de nós, para fazer com que a salvação chegue nesse mundo.
ele dá graças a ti, assim como a ele, pois te ergueste com ele, quando ele começou a salvar o mundo. Então, nós e Jesus nos reerguemos em terra do esquecimento sobre Cristo. Olha o quanto isso é lindo. Então, assim como Jesus, nós estamos nos unificando com nossa verdadeira face e para poder salvar o mundo. O que é salvar o mundo, sendo que o mundo não está em pecado? É relembrar exatamente isso. É acolher os nossos irmãos que ainda não têm sequer um mínimo de lembrança lúcida de quem são, lembrar por eles, né? Amando-o, sendo exemplo deste amor. E estarás com ele quando o tempo tiver chegado ao fim. O que é o tempo? O fim do nosso corpo físico. Ou também, isso aqui é algo que vem acontecendo comigo, como eu relatei na terça-feira, aquele medo que eu senti ao ver a face de Deus, que ele me convidou e eu paralisei, foi porque eu estava presa no tempo e espaço. O que que é isso? Nós estamos há tantas vidas nos experienciando como tempo e espaço, como Camille, Gisele, Lu, que quando a gente vê isso se desfazer, quando a gente sai do tempo, o ego se desespera. Então, ali eu percebi que é como se eu fosse morrer. Eu paralisei e falei: não estou pronta. Eu não quero morrer. Me passou um filme na cabeça de tudo que estava ali, porque minha sensação era de morte. E, ao mesmo tempo, Deus me trazendo: filha, você é eterna. Como é que você pode morrer? Eu falava, não, mas tudo que eu estou vendo, eu vou morrer, eu vou deixar de existir. Mas não era, eu percebi ali que era uma crença forte no tempo e espaço. Nós estamos há tanto tempo acreditando ser este corpo, ser este personagem, que quando a luz quis se revelar num nível mais intenso, eu me desesperei, porque a impressão era de que eu ia morrer, de que eu estava partindo e ia deixar a Camille, entende? Então, quando eu me deparei com essa distorção em mim, eu percebi que esta frase tem dois sentidos. Quando o tempo tiver chegado ao fim, não significa hoje, nesse momento, a passagem para o outro plano espiritual. Mas também quando você pôr o fim dentro de ti do tempo e espaço. Eu sou eterna. Eu sou a vida eterna. Eu não estou presa aqui em Camille. Eu sou a ressurreição. Eu sou a imortalidade. Entendeu? Então, é a gente conseguir dentro de nós expandir nesse nível de imortalidade, de eternidade, porque aí eu saio do tempo, o tempo me diz que eu tenho 30 e poucos anos, me diz que eu vou envelhecer, me diz que eu vou morrer, o espaço me diz que eu sou Camille, que eu sou um humano. Quando isso se põe fim dentro da mente, eu entendo que eu estou em todos os lugares. Eu entendo que eu sou vocês. Então, eu saio dessa distorção de tempo e espaço e me unifico neste campo completamente. Foi isso que Jesus fez. Ele continuou existindo no personagem, mas ele simplesmente se libertou do tempo e espaço, se unificando com aquilo que ele sempre foi. Então, ele vivenciou a carne, mas através de tudo que ele conseguiu. Eu quis compartilhar isso com vocês, porque eu gosto de compartilhar em tempo real essas atualizações, para trazer essa força para vocês também. Nós somos eternos. Então, por que, que a gente ainda está apegado ao tempo e espaço? Né? Ao corpo, ao... Pode falar, Lulu, que eu vi que você levantou. Acho que para contribuir, né? Tem duas questões aqui que você foi falando, foi me vindo. Você lembra quando a gente estudou e que eu falei da diferença de Cristos e Cristo? Cristos é esse nominável. É aquele por quem Sofia buscou. Ainda na não manifestação. O Cristo, que a gente conhece como manifestado em Jesus, somos todos nós. Em unicidade, em comunhão com esse Cristo que esse Espírito Santo é. Então, nós não tivemos só Jesus Cristo. Tote foi um Cristo. Buda foi um Cristo. Gandhi foi um Cristo. Madre Teresa
Foi um Cristo, porque está em unidade com essa relação do amor, da expressão do amor, do servir por amor, por ser amor, por entender o outro como a face do Cristo também. Então fica fácil a gente entender que isso é possível ser. É possível, totalmente possível. É simples, é fácil. É a gente entender essa virtude que é ser Cristo. E aí, quando vem e fala dessa questão de tempo e espaço, eu aprendi muito, e hoje já é um pouco diferente, porque a gente vem num pensamento linear. Tudo tem começo, meio e fim. E é nascer e morrer nesse começo, meio e fim. Então, é presente, passado, futuro. E quando a gente está em Cristo, por Cristo, com Cristo, nós não estamos na linearidade, nós estamos na centralidade. Nesse tempo, nesse espaço que se extingue, nós estamos numa espiral do centro que sobe e que retorna, que vai e que retorna. Ela não expande no sentido do tempo linear, ela expande para estar em totalidade e ela volta para sentir a unicidade. E quando a gente percebe isso, fica fácil desapegar dessa linearidade que a gente aprendeu a estar, desse espaço que a gente acredita ser real, que limita o tempo, que limita porque o tempo passa, o tempo vai, o tempo se extingue. E nesse tempo e espaço da centralidade, da unicidade, não se extingue, ela se expande ao todo e retorna. Aí é o vazio completo. A gente está no vazio completo. Então, esse medo que você sentiu, que todos nós, eu tenho certeza que a gente sentiria, é por causa desse apego a essa linearidade, do princípio, meio e fim, esse meio de que tudo se acaba. Principalmente porque nós estamos experienciando, descobrir tudo isso e fortalecendo o nosso ser dessa expansão. Mas a gente acredita que isso ainda pode acabar. A gente sente esse medo ainda por isso. Porque a gente ainda está fortalecendo toda essa percepção que a gente tem visto, porque a gente percebe a tudo. E a partir do momento que não for uma percepção, mas for uma sensação, um sentir, aí está desapegado. Porque não vai fazer sentido isso tudo. Né? E eu gosto de compartilhar isso, Lu, exatamente para instigar as pessoas a irem mais fundo. Nunca que eu ia pesquisar imortalidade em mim. De repente eu sou convidada e aí veio o meu eu sou, falou, filha, você está resistindo. Eu falei, resistindo? Eu estou achando que estou tão fluível. Eu falei, não, tem um ponto que precisa ser olhado. E ele já vinha me mostrando, eu já estava compartilhando isso com a Lu, já tem uns 2 meses que eu acessei a eternidade e eu me desesperei. Acho que eu já comentei aqui também nas quintas, eu me desesperei. Porque a hora que eu me vi na eternidade, eu quis voltar para a forma na mesma hora, que foi muito para mim. Então ele já vinha me dando. E aí, quando veio essa revelação muito forte, olha, é agora, o Uno quer revelar a face dele para você, vamos? Eu chorei feito criança, gente. Porque a sensação era essa. E aí eu percebi que a minha resistência, a minha barreira, era ainda ter princípio, meio e fim. E se eu sou o Cristo, eu sou a vida eterna. Eu nunca nasci. Eu nunca nasci. Porque eu sou a causa de tudo. E eu nunca vou morrer. Porque eu sou o eterno. Chegar nesse nível, a gente tem que ir muito fundo. Por isso que eu gosto de compartilhar para trazer isso que a Lu está falando. É um apego que todos nós temos. Porque, como alma, nós existimos para viver nos tempos e espaços. Nós existimos exatamente como a Lu falou, para sair do todo e para a unidade se experienciar. Só que nós estamos com a nossa mente há tanto tempo na unidade no tempo e espaço, que quando a gente pensa que isso vai desaparecer, é como se a própria alma fosse desaparecer. Então, ali naquele momento, a sensação era de que eu ia me fundir com o todo e ia deixar de existir. E aí, simplesmente, ele falou para mim, ele falou, filha, mas você já está no todo, porque você é o todo. Você não se torna, você é. Ali foi a chave principal. Então, ele falou, você é eterna.
Você só está na distorção do tempo e espaço e apegada. E por que apegada? Porque naquele momento em que aconteceu ali, todas as minhas memórias foram levadas. Então eu vi meu pai, minha mãe, minhas irmãs, meu marido, tipo, esvaindo. Ele falou: solta, porque esses personagens são você, sou eu, é a eternidade. Teu pai, tua mãe, tuas irmãs existem na eternidade da alma. Aquilo é um papel. Quando eles se forem, eles vão continuar existindo como alma, e são as almas que são afins, não o papel que você está apegada. Então, aquilo para mim foi muito forte, porque como a Lu falou, é um desapegar de tudo que para mim era confortável, era seguro. Mas não significa a morte em si da carne, significa a ressurreição em vida. Hoje nós estamos aqui para trazer Cristo em vida. Nós estamos para mostrar para a humanidade que é possível ser tudo quem somos numa raça nova, numa raça que está caminhando, numa raça que foi bloqueada, que foi esquecida. É isso. Então, eu quis compartilhar isso para instigar até vocês irem fundo nesse autoconhecimento, né, de soltar o tempo e espaço, como a Lu falou, e entender que a gente é o infinito. Nós estamos nesse ponto central. Eu nem tenho passado, gente, porque o meu passado é Deus. Por que eu estou apegada ao que eu fiz no passado, que eu briguei, que eu lutei, sendo que o meu passado é o próprio Deus? É porque eu estou apegada às histórias. Por isso que o livro fala tanto, solte o passado. Você está vivendo do passado, e estamos mesmo. Ah, meus antepassados. Meu antepassado é Deus. Eu não tenho antepassado. Meus pais, minhas avós, tataravós são Deus. É a face de Cristo em ação. Então, meu antepassado é sempre Deus, é sempre a perfeição. Com isso, eu libero tudo o meu passado. Eu solto os meus pais, eu solto as minhas avós, meus avós, como Deus, como sagrado. Olha o quanto isso é lindo. Eu não tenho futuro, porque o meu próprio futuro é Deus. Sou sempre eu em ação. Olha como o ponto do infinito no meio, a gente está percebendo isso agora, o que eles me falaram assim. Você percebeu isso agora, essa imortalidade e esse apego que você tinha ao tempo e espaço. Mas agora você vai se estabilizar nesse ponto. Então, nós estamos aprendendo a nos estabilizar nesse ponto, parar de oscilar. Aí vai lá, cai no tempo e espaço, vai lá e cai no passado, vai lá. A gente está aprendendo a se estabilizar nesse ponto. É isso que esse curso está fazendo. Estabilizar a nossa mente para parar de oscilar. Entender de uma vez por toda que tudo é Deus. Em ação. Trazer mais uma coisa aqui, que eu acho que a gente já está num ponto que a gente pode ouvir isso. Às vezes a gente fala de vidas passadas. Eu fui minha avó, eu fui minha tia, eu fui meu pai, eu fui... Somos todos ao mesmo tempo. Todas as vidas, nesse tempo central, ocorrem no mesmo tempo. O tempo e espaço é uma prisão limitante, criada pela manifestação daquele que quer causar separação. Se a gente olhar presente, passado e futuro, é um tempo de separação. E nós estamos curando o quê? Exatamente essa separação. Honrar os nossos ancestrais é honrar Deus, como o Cá falou. Porque nós somos todos ao mesmo tempo. Isso vai bugar a mente da gente? É só parar no silêncio e sentir isso. Se eu não estou em separação, nós estamos no mesmo tempo, que é o tempo de Deus, que é o tempo de ser. E quando eu curo a mim, eu curo a todos, porque somos um. A gente já está no tempo de escutar isso e não assustar com isso. Que nós não estamos matando tudo que fomos, nós estamos fazendo viver tudo que somos. E isso cura, gente, isso cura, isso traz paz, isso pacifica. Se a gente se permitir estar nesse espaço de sentir essa unicidade, esse centro. Eu estendo a mão, eu alcanço um fractal meu e trago ele para junto. Eu estendo a mão, eu trago ele para mim. Eles não estão mais separados, porque na separação a gente sofre
com as dores, a gente sofre com aquilo que a gente experienciou no mundo na manifestação. Mas aí a gente cura tudo isso dentro do nosso ser, que é o uno, que é o retorno a esse centro. A gente sofre com a perda, né? Só que a perda é uma ilusão, porque nada se perde, é vida eterna. Então, não haveria mais dor da morte física, não haveria mais dor realmente. Quanto mais a gente se unifica nesse centro, a gente percebe que nunca houve perda, porque está tudo ao mesmo tempo. Então, respirem um pouquinho agora essa energia que está bem alta e sente isso dentro de você. Eu sou a vida eterna. Sente aqui agora, assim, no peito, olha como está forte. Eu sou a vida eterna. Eu sou a vida eterna. Eu não sou Camille. Eu não tenho nome. Eu sou indizível. Eu sou o silêncio. Eu sou a vida eterna. E dentro dessa totalidade, ela está se percebendo aqui dentro deste corpo, no qual a humanidade chama de Camille, mas é a totalidade aqui dentro. É a imortalidade aqui dentro. E quando eu estou neste centro, eu posso ter qualquer. Eu quero me comunicar agora com a vida de Jesus. Você é o próprio Jesus, porque está tudo nessa eternidade. Então, a gente, como a rádio que eu falo para vocês, é uma rádio. A gente só vai lá, sintoniza, ó, eu quero me sintonizar com o meu Cristo, que é o que a gente está fazendo. Eu quero ir para a minha imortalidade, eu quero ir para o meu Cristo. Então, ele vai lá e mostra tudo o que você precisa dissolver. A lição de hoje. A lição de hoje fala tudo o que a gente já vem falando, todos os seus julgamentos entregue para o Espírito Santo e deixe ele desfazer estes ecos, deixe ele desfazer essas ilusões para você entender a ressurreição. Ele até fala da palavra ressurreição, Páscoa. Gi, pode falar, maravilhoso. Bom dia, amadas. A energia tá forte. Lu começou a falar aí, veio muita informação. Na verdade, veio uma tela em branco. A informação é uma tela em branco, só branco, reluzente. É como se o que eu sinto neste momento, com o que a gente está acessando agora, é uma tela em branco, cessando todas as memórias, porque as memórias, elas, quando a gente se apega e quando a gente traz memórias para o campo, a gente se condiciona, né? Então, toda a história vivida, de bebezinho até hoje, todas as memórias trazem um condicionamento em cima dessas memórias. E o engraçado é que no agora não me vem nenhuma memória, me vem só uma tela em branco. É como se... Sabe quando a pessoa acontece algo, que a pessoa cai, bate a cabeça e esquece de tudo? Ela resetou. No que ela resetou, só existe o agora. Então, o que eu estou acessando, né, a informação neste momento, é isso, que nós possamos estar como uma tela em branco, no sentido de luz, presença, o eu sou, sem ficar acionando memórias, sem a gente ficar acionando, porque são programas, né? Como se fossem pequenos programas condicionados. E aí tudo é luz, né? É como só me vem uma grande tela em branco, porque eu estou nessa presença, tudo é na presença. E as memórias, elas estão ali, mas elas não são acessadas mais, porque já não se faz mais a memória no sentido de programas mesmo, assim. Eu não acesso mais programas, né? Esse momento tá bem forte, essa energia. Isso E aí mesmo. você fica na total presença, né? Essa presença crística, esse eu sou, e você fica... É um exercício interessante, você visualizar essa tela em branco, né? Como a tela em branco representando o amor que tudo é. É tudo amor, né? E aí me vêm essas palavras-chaves também, frases, né?
tudo é o amor. E essa imagem visual, porque o visual, né, traz muito da informação e da frequência, é esse branco reluzente, né? Então, que possamos fazer esse Porque é o exercício fim do da personagem, é o presença. fim dos sonhos, né? Esse ponto que você está é o ponto zero, é o ponto centro do infinito. E se a gente começar a cada vez mais praticar esse livro, que é isso, todas as minhas reatividades e julgamento vão acabando, porque eu estou soltando o meu passado. Eu só sou reativa porque eu acredito no meu passado. Se eu vejo que o meu passado inteiro é Deus, eu não tenho mais por que brigar com meu pai e com a minha mãe, eu não tenho mais por que ter ódio da minha avó, do meu avô, eu não tenho mais por que brigar com as minhas antepassadas. Eu simplesmente honro, porque eu conheço cada um de nós, eu sei o que cada um de nós é. Então, é nesse ponto, como você está falando, é viver o tempo todo como uma memória em branco. Só que nós somos muito apegados à memória. Mas é a memória da minha filhinha, pequenininha, os primeiros passinhos dela, aquela inocência, e agora está perdida no mundo. São memórias. Se você olha aquilo como uma luz a se conhecer, que a gente está se explorando. A gente está aqui, esquecido de quem somos, explorando a nossa potencialidade. Porque o humano é uma raça criança, porque foi bloqueada, aprendendo sobre ela. E nós estamos aqui, então, ajudando a raça humana a aprender sobre ela, a entender quem ela é. E o humano vive de histórias, passado, presente e futuro. Então, por isso que a gente passa por esses desafios, né? Que é como se a gente estivesse indo contra a nossa natureza. A natureza é a dualidade, a gente indo para a não dualidade. A natureza é o esquecimento, a gente indo para a memória eterna. E é isso que você falou, Gi, traz o final da frase, ó. Estarás com ele quando o tempo tiver chegado ao fim, e não permanecer nenhum vestígios do sonho, sonhos de rancor, sonhos de separação, nos quais danças ao som da esparsa melodia da morte. Então, isso aqui traz tudo o que a gente estava falando. A gente ainda tem vestígios de sonhos, porque eu ainda acho que eu sou os meus personagens que eu vivi durante toda essa eternidade. Tudo está acontecendo nesse agora, então eu acho que eu sou toda essa criação. Só que toda essa criação não é quem eu sou, ela é a minha manifestação. E que do mesmo jeito que ela cria, ela se descria. E esse livro está nos fazendo descriar. E uma delas é que toda essa separação vem da morte. Que eu acredito que eu nasci, eu acredito que eu morro. Só que se eu vou para a vida eterna e lembro e fortaleço, eu sou a vida eterna. Então nenhuma morte pode me desesperar, porque eu entendo que é só o personagem, a criação que tem fim, e não a criatura. Pois no lugar dela, o hino a Deus é ouvido por pouco tempo, e então a voz terá desaparecido, para não mais tomar forma, porém para regressar à eterna ausência de forma de Deus. Aqui foi onde eu me desesperei, porque eu fui convidada a isso. Filha, você conheceu a face de Cristo, agora você vai conhecer a face do Uno. Eu me desesperei. Quase liguei para duas pessoas que estavam vivendo o processo ali comigo, me ajudando, porque eu entrei em desespero ao ver a face verdadeira de Deus. Porque a impressão é de que eu deixaria de existir, porque nenhuma forma existe. E eu já vinha falando para vocês o que eu ando vendo em carne, onde todas as formas estão se desfazendo, onde eu fico vendo só esse campo de luz num invólucro de coisas. Ele já estava me preparando para esse momento. Só que esse momento não é o fim da minha vida, porque eu sou a vida eterna. Era o fim da minha distorção, que havia uma distorção em Camille, que ainda estava, em Camille não, na alma, porque Camille é só uma das faces da minha própria alma, a minha alma estava tão apegada ao tempo e espaço, que quando ela viu que todo esse tempo e espaço ia ser entregue para esse uno, e que a alma ia se unificar com aquilo que não tem forma, na verdade, se lembrar que já era unificado, a minha alma se desesperou. E aí eu falei, tá, mas não quero soltar por causa disso tudo que eu falei para vocês. Então, esse é o caminho que nós cada vez estamos indo.
para a eterna ausência de forma de Deus. E aí, depois que isso aconteceu, eu comecei a sentir essa imortalidade. É uma sensação mais forte de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, apesar disso já serem, eu já tinha algumas frações dessa lucidez, agora está ficando mais forte. Então, é como se estivesse ultrapassando o invólucro e agora eu estivesse me sentindo em todos os lugares, porque eu soltei a forma Camille, eu soltei a forma de só me perceber aqui. E aí eu entreguei esse aqui para ele, entregando os meus apegos, os meus medos, né, de morrer, sendo que eu sou a vida eterna, o meu medo de deixar de existir, sendo que eu sou a própria vida, eu soltei, e aí a sensação agora é de realmente acessar todos os lugares ao mesmo tempo. Isso está ficando mais forte, né? Exatamente por isso. Deixou de ser uma voz e eu entendi agora por vez que eu sou essa vida eterna. Então eu já não preciso mais ter medo de nada que vai acontecer nesse corpo, que eu soltei essa percepção de estar nesse corpo e de entender que eu sou esse campo que já vinha sendo mostrado. Só que isso, como eu falei para vocês e eles falaram, é uma estabilização. A gente vai recebendo as informações e aí a gente escolhe sustentar isso. Filha, é dada a você o direito ainda de ser a unidade Camille, ou de você ser a totalidade Cristo. Ele está te dando sempre essa opção. Se eu falar, não, eu quero continuar me percebendo como Camille, é digno, é honrado e é perfeito tanto quanto. Porque é a minha escolha de como Cristo ainda viver a unidade Camille. Me sentir só como Camille. É um direito, é uma criação minha. Ou, ao mesmo tempo, ele está falando, filha, você está pronta para sair da unidade e ser o um das unidades. Ir para esse lugar. Só que eu percebi que era desconhecido para minha alma, que estava há muito tempo no tempo e espaço. Então, quando ele falou, vamos, você está pronta, você já viveu muito no tempo e espaço, vamos soltar isso que você viveu, eu senti esse medo. E aí eu gosto de compartilhar para instigar vocês, para fazer com que a gente vá, pô, mas o que é isso? Isso é eterna? Como é isso? Para instigar a gente mesmo aí para esse lugar, né? Aqui a gente termina o Espírito Santo, os suplementos. Vamos ver só o que é esse epílogo. A palavra epílogo, se eu não estiver enganada, é tipo o desfecho final, não é? Tem uma introdução e tem um epílogo, o desfecho final de tudo isso que a gente está vendo, né? Não te esqueças de que uma vez iniciada essa jornada, o fim é certo. Aquele que busca a verdade não pode falhar. Então, o fim é certo. Uma hora a gente vai soltar essa identificação e vamos para a nossa vida eterna. A dúvida, ao longo do caminho, vai e vem. E vai para vir de novo, até que a gente se estabilize. No entanto, o fim é certo. Tá? Então, vamos confiar nessa palavra. O fim é certo. Uma hora essa oscilação acaba. Uma hora a gente se estabiliza, né? Principalmente aqui na raça humana, porque a gente está estabilizando ela. Ninguém pode deixar de fazer o que Deus lhe indicou que fizesse. Quando esqueceres, lembra-te de que caminhas com Ele e com o seu verbo no teu coração. Isso aqui é a lição pura de hoje. A lição de hoje nos fala. Quando esqueceres, ou seja, quando julgar, lembra-te, eu sou um com Ele e eu entrego este julgamento dos personagens para Ele. Entrega. Tudo que vir de separação, entrega, 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 até que só a tua realidade dessa perfeição que tu és, seja o teu verdadeiro ser. E quanto mais isso é, mais a nossa voz vai comunicar com o mundo, porque o mundo precisa desta verdade, né? Nós estamos amadurecendo o mundo para a verdade de quem ela é. Aquela sementinha, a gente está lá, você vai virar uma árvore. O quê? Você é que uma árvore, eu sou pititica. Você vai virar uma árvore. Nós estamos lembrando eles
de que essa sementinha vai virar a própria eternidade, o próprio sol central. Quem poderia se desesperar quando tem uma esperança como essa? Não é? Como é que eu posso me desesperar sendo que ele está dizendo que a vida eterna é minha? Ele está me dizendo que eu vou alcançar aquilo que eu sou. Então, eu só preciso ter paciência e não desistir. Ilusões de desespero podem parecer vir, mas aprende como não te deixares enganar por elas, que foi o que eu fiz. O desespero bateu, o medo bateu, mas eu fiquei o tempo todo, calma, isso é uma obstrução à verdade. Eu fui lembrando de tudo do livro. Isso é uma defesa, por algum motivo eu estou segurando, não estou querendo ver a face de Deus. Por quê? Do jeito que eu falei, porque veio uma enxurrada a semana toda. Eu ainda estou recebendo esses obstáculos que eu estava botando, que eu estou trazendo aqui para vocês. Atrás de cada uma delas está a realidade, está Deus. Por que esperaria? A lição de hoje traz isso muito fortemente para a gente. A lição de hoje é perfeita para a prática. A lição de hoje é colar até na testa do marido, assim, ó, na privada, na geladeira, para onde a gente passar, a gente lembrar. Opa, peraí. Vamos soltar isso, porque tem a realidade de Deus, né? E se nós estamos lembrando disso, nós vamos fazer isso por aqueles que não lembram. Então, lembre, nossos companheiros, filhos, amigos não estão fazendo esse curso. Não vão entender. E a Matrix vai te testar. A Matrix vai pegar tudo ao teu redor, vai te cutucar até o fim da vida, vai te trazer pessoas doentes, vai te trazer dores, vai te trazer julgamentos, só para te mostrar que você é imperfeito. Tá vendo? Caiu, caiu. É assim. Mas por quê? Porque é só um sistema que foi criado para isso. Se a gente olha desse lado, não há por que ter medo. Ai, que medo, eles vão me testar. Não, é só um sistema que foi criado para o esquecimento. E a gente está indo contra o sistema. Então, é natural que o sistema venha com força para cima da gente. Porque a gente está querendo destruir o que eles conhecem. A gente está querendo destruir o que é o mundo deles. Só que o que eles precisam entender é que a gente não destrói nada, a gente só quer amar. Eu não estou aqui para destruir o sistema. Estou aqui para amar. Porque é o amor que transforma. É o amor que faz aquele criador daquele sistema querer mudar o seu próprio sistema. Então, a gente ama as sombras, a gente ama os esquecidos, para que eles mesmos, por si só, alterem as suas próprias criações. Olha o quanto isso é perfeito. Me Então, a veio aqui luta... agora, o sistema é um cenário, nesse Exatamente. teatro todo, é um cenário. Tira o cenário, o que que tem? A coxia. E o que está na coxia? Na minha coxia, eu vislumbro o universo. Na minha coxia, eu vislumbro isso. E não o que está à frente, que é um cenário. É o sonho. Quando deixar de ver o sonho, quando a gente deixar de ver o sistema e falar, ok, estou te vendo, o sistema existe, separação, violência, dor, está aqui, mas eu quero ver a construção por trás disso. Eu quero ver atrás de cada uma dessa realidade. Eu quero ver Deus. E eu fui firme nisso. Eu comecei o livro em 2021, estou em 2025, 1000 vezes mais amplificada do que quando eu comecei em 2020 e 2021. Né? Então, olha como a gente não pode desistir, porque cada vez mais que a gente se entrega, a gente vai se estabilizando. Então, hoje eu estou me estabilizando naquilo que antes parecia um absurdo para mim, mas eu tinha o desejo de continuar. Eu nunca desisti desse livro. Desde que eu comecei, ele foi a minha caminhada, porque me chamava, eu sabia que era real, eu só não conseguia ainda me fundir totalmente com essa realidade, porque eu ainda estava soltando e ainda estou, como vocês percebem, e ainda estaremos, porque enquanto estivermos na raça humana, a gente está fazendo por todos, então todos vai chegar até mim para eu ajudar, como a Lu trouxe também, né? Eu me curo, eu curo por todos. Então, ok, estou curando as pessoalidades da alma, mas vai chegar uma hora que eu vou cuidar das pessoalidades do todo humano.
Por isso que eu vou fazer por mim e vou fazer por vocês, e vice-versa, todos nós vamos fazendo, né? Pode falar, Gigi. Ficou mudo seu microfone. Uma outra a informação, complementando isso que a gente está falando, é esvaziar o vaso, né? Quando a gente quer começar com uma nova perspectiva, um salto quântico, um novo humano para uma nova vida, né? O que me vem desse novo humano, dessa consciência crística, né? Que é onde a gente se abre para essa consciência crística, é esvaziar o vaso. Eu me esvazio para que a consciência crística possa, né? Que possamos estar aqui presentes, porque somos essa consciência crítica, né? Então, me vem muito esse processo de soltar as memórias, soltar o passado que é uma memória, né? Então, que na verdade o passado ele não existe, só existe o aqui e agora, né? Só existe o aqui e agora. Então, eu solto as memórias. É como um computador que você reseta, esvazia o vaso, né? São comparações. Eu estou esvaziando para que eu possa me preencher da presença que eu sou, Cristo. Então eu preciso esvaziar, de fato. É o que o o conto budista, né, fala sobre isso. Eu não posso colocar mais chá numa xícara que está cheia de chá. Ela né, não entra mais. Você está cheio de memória, você está cheio de programação antiga. Solta, solta. Quando eu solto as minhas memórias, eu solto o passado que não existe. O passado é um eu antigo, uma história, uma programação antiga, que, né, é como uma escolha nossa para viver um momento único aqui nesta consciência crística, neste novo humano, nesta nova Gaia, neste novo momento do planeta Terra, é um grande reset. Reset é esvaziar o vaso para estar na presença crística. Ou você está com a presença crística, ou você está cheio de memórias. As duas coisas, né? Então, assim, quando São dois existe mundos, como ele fala, né? Não dá para servir dois ou eu mundos. estou na ilusão da memória do passado, ou estou na presença. Isso, E aí, perfeito. que possamos esvaziar. Reseta, né? Não puxa o passado, um eu antigo que viveu e que não precisa estar mais. Né? O eu antigo, cheio de crenças. Porque quando eu solto a memória, que eu solto o passado que já não existe mais, eu solto uma crença, uma programação limitante. Eu solto. Quando eu solto, eu esvazio. E aí você pode ver esse vaso todo vazio, como uma tela em branco, como soltar, para estar na presença crística que é, para estar no aqui e agora, no momento real, único, no eu sou, né? Unificar Cristo e Deus, porque Deus é a não forma. Só que Cristo é a forma, porque Cristo é o verbo. Então, se eu entendo que eu sou não forma e que eu também sou a forma, eu entendo que eu sou uma criadora de realidades. Então, todo o meu passado foi só uma criação de realidades. O tempo todo nós somos criadores de realidade. E aí eu me esvazio, criei, descrio, criei, descrio, criei. É o influxo, refluxo, né? Então, o tempo todo esse esvaziar. Por isso tem que entregar. Entrega para o Espírito Santo. Enquanto ainda tem passado, entrega, tá tudo bem. Não tem por que a gente se julgar, pô, mas de novo, sim, de novo, são séculos. A minha alma tem séculos, milhares de existência. É claro que sempre vai haver um resquício. Solta. Veio resquício? Solta. Está no passado? Solta, como a Gi trouxe. Só solta, entrega. Entrega, entrega. Cada pensamento que não está harmônico, entrega. Desalinhou? Entrega. Vai chegar uma hora que você entregou tudo. Esvaziou, como a Gi falou. Opa, agora só tem o vaso.
estou pronta agora para conhecer a minha face. É isso que nós estamos fazendo, né? E aí, lindo o que ele trouxe aqui. Por que esperarias por isso e o trocarias por ilusões? Quando o seu amor está a apenas um instante a mais na estrada onde todas as ilusões chegam ao fim. Já é aqui, ó, nesse agora. Eu não estou chegando em nenhum lugar. Eu não estou me tornando nada. Eu já sou. E eu já estou em Deus. Isso nunca mudou. Essa é a essência do livro. Você sempre esteve em Deus. Então, nesse momento, eu estou. Briguei, julguei. Traz isso, Pai. Eu estou em Deus. Traz para o silêncio. Inclusive, quando a gente canalizou a mentoria Humanize esse ano passado, tinha uma câmera, acho que foi a terceira câmera que a gente recebeu na mentoria, que era da integração com o absoluto. Então, nessa câmera era isso, a gente recebeu uma tecnologia no Humanize-se, em que você pegava tudo isso, esvazia, traz para o silêncio. Qualquer personagem, qualquer identificação, qualquer dor, traz para sua câmara do silêncio e deixa o silêncio dissolver. Porque eu já estou em Deus. Eu não estou chegando, mas um dia eu vou chegar. Não, eu já estou. Só preciso aceitar isso. Eu já estou em Deus. Um dia eu vou me tornar Cristo. Não, eu só preciso aceitar que eu sou Cristo. Eu sou Cristo e eu estou em Deus. Então, tudo que está desarmônico ainda é uma distorção da minha mente, no qual, corajosamente, agora eu escolho dissolver. Se você não escolher dissolver, também está tudo bem, porque você continua sendo Cristo e continua sendo Deus. Só que Jesus está dizendo: eu não posso caminhar sozinho, caminha comigo, segura minha mão. Vamos lembrar que somos todos Cristo. Solta um pouquinho, pelo menos nessa vida, o seu personagem, vem comigo. Vamos mostrar a face de Cristo, vamos mostrar a face de todos nós. Nós chega a arrepiar dessa união. Vamos para a gente finalizar aqui. O fim é certo e garantido por Deus. Quem fica diante de uma imagem sem vida, quando, a um passo de distância, o Santo dos Santos abre uma porta antiga que conduz para além do mundo. Por que porta antiga? Porque dentro de nós há a memória de quando fomos criados. Dentro de nós há a memória do silêncio, há a memória do pai e da mãe e há a memória do filho. A gente só foi se afastando tanto nas vidas, vou mergulhar mais, vou mergulhar, foi mergulhando, se afastando, se afastando, se afastando, até que parece que a porta se tornou um passado muito longínquo. E agora, todo esse passado, a gente está entendendo que essa porta sempre esteve aqui. E que toda essa ponte era uma ilusão, que eu sempre estive em Deus, eu nunca me afastei dele. Eu só fui me afastando da minha essência, acreditando no meu personagem, acreditando no tempo e no espaço que eu vivenciava. E agora ele está dizendo: solte tudo isso e entregue para mim. Tu és um estranho aqui, mas pertences a ele, que te ama como ama a si mesmo, que você é ele. Então ele te ama como ele se ama, porque todos nós somos Deus. Basta pedir a minha ajuda para rolar a pedra para longe. Então pede ajuda quando o julgamento chegar. Pede ajuda quando a dor bater, a doença, a miséria, a fome. Pede ajuda. E isso é feito de acordo com a sua vontade. A sua com letra maiúscula e vontade com letra maiúscula. Está falando do uno. Nós já começamos a jornada. Há muito tempo o fim estava escrito nas estrelas. Então, há muito tempo, quando eu pensei estar separada, o fim dessa separação já foi escrita. Porque o próprio Uno já disse: Cristo não tem como se separar de mim, porque você sou eu. Você é o meu pensamento em ação. Então, por isso que ele fala que eu entenda que só há um problema, a separação, e que eu entenda que essa separação já foi resolvida no mesmo momento. Momento em que eu penso: será que eu posso criar sem Deus? Deus diz:
filho, você sou eu. Ei, ei, você, como é que você vai criar sem mim, sendo que eu que estou pensando isso? Olha quanto isso é forte. Então, a separação nunca existiu. Há muito tempo o fim estava escrito nas estrelas e firmado nos céus, como um raio brilhante, que o manteve a salvo na eternidade, assim como ao longo de todo o tempo. Quando o pensamento de Deus pensa, será que eu posso criar sem o Espírito? Então lembra, eu tenho o uno, eu tenho o silêncio, o repouso, se auto-percebendo, que é a palavra, o pensamento. Este pensamento pensa, será que eu posso criar sem o repouso, sem o uno? O uno diz, não, pensamento, porque você sou eu me auto-percebendo. Ah, verdade. Só que só o fato do pensamento ter pensado, será que eu posso criar separado deste uno? Ele já virou ativo, porque Cristo é a ação. Só de ter pensado, será que eu existo sem o Espírito? Só de eu ter pensado isso, eu criei algo como se fosse separado disso. E aí todo este algo, que é chamado de Sofia, porque é a deusa, a luz, pensando que pode criar sem o uno, o silêncio, criou toda essa separação. E aí, nessa criação, como surge algo, ela fala, uai, então eu posso criar sem Deus, porque eu pensei e criou, só que ela estava criando através da própria causa, que é o uno. Então, ela nunca criou sozinha. Só que por ter gerado algo desse pensamento, ela achou que ela criou separado. E aí, tudo isso aqui surgiu. Todo este pensamento ficou ativo, porque Cristo é ativo. Qualquer coisa que ele pensar vai ganhar forma, porque ele é a forma do não forma. Só que isso aqui nunca esteve separado. É um triângulo. Foi só uma ilusão você achar que o que você pensou e criou era algo à parte. Nunca existiu, porque sempre foi o próprio espírito em ação. Olha o quanto isso é forte. E ainda o mantém, sem que nada tenha sido mudado, sem que nada esteja sendo mudado, e para todo o sempre, imutável. Então, eu sou imutável para sempre. Eu nunca vou deixar de existir, por mais que as minhas criações deixem de existir. Pode deixar esse 3, 4 e 5 para a próxima. Vocês querem findar hoje para a gente depois iniciar a próxima parte do livro? Então vamos terminar, porque aí a gente já encerra o assunto e aí no próximo a gente já começa outra parte. Não tenhas medo, apenas começamos de novo, uma antiga jornada, há muito iniciada, mas que parece nova. Então Jesus está dizendo, meus filhos, vocês já começaram essa jornada há muito tempo, almas. Não tenha medo de soltar agora. Começamos de novo por uma estrada na qual já viajamos antes e da qual nos perdemos por pouco tempo. Gente, são muitos mundos. Lembra, nós somos eternos. Nós estamos criando mundos e universos há muito tempo. Muitos universos da sementinha, em que também se autodestruir. A gente tem vários irmãos estelares que vivem nos dizendo isso. O nosso planeta também já foi como vocês. Nós também fomos do início de tudo, uma centelha, e hoje somos a totalidade. Ele está nos dizendo isso. Você já fez isso em outros mundos. E já nos perdemos, sim, mas é uma caminhada conhecida. Todos nós já caminhamos isso. E agora tentamos de novo. Nosso novo começo, tenha certeza que faltava ao nosso percurso até agora. Olha para cima e vê o seu verbo entre as estrelas, onde ele firmou o teu nome junto com o seu. Olha para cima e ache o teu destino certo, que o mundo quer esconder, mas Deus quer que veja. E não é olhar para cima como ele traz aqui, ele quer se referir aos céus,
porque ele quer se referir a algo que está além deste mundo. Olha para cima, olha para além desse mundo. Lembra, filho? Lembra, é só isso que eu estou te chamando, lembra? Por trás deste mundo está você. Por trás desses corpos separados está a união. Por trás dessa violência e dor está o amor, a compaixão. Olha para isso. Vamos esperar aqui, em silêncio, e ajoelhar um instante em gratidão a Ele, que nos chamou e nos ajudou a ouvir o seu chamado. Então vamos agradecer ao Espírito, ao Uno, ao inefável, à causa de tudo. Vamos agradecer a Ele, e em silêncio, porque é em silêncio que Ele habita. Então, quando eu solto as minhas crenças, como a Gi trouxe, solta as crenças limitantes, solta aquilo que você acha que você é. Deixa Ele falar com você. Agradeça a Ele por Ele estar aqui. O silêncio está aqui na gente. Agradeça porque Ele nos ajuda a lembrar. Solta, filha. Solta essa realidade, solta essa criação. Vem para a vida eterna que sou eu. Vem para a minha paz, vem para o meu reino. E é aqui, ó. Esse corpo não precisa morrer para eu sentir isso. Ele é aqui. E então, vamos nos erguer e seguir com fé ao longo do caminho até Ele. Agora, estamos certos de que não caminhamos sozinhos. Por quanto tempo a gente não teve essa crença de estar sozinho, por não escutar a voz dele? Deus me abandonou, Deus abandonou a humanidade, porque nós estávamos com tampões no coração. Porque a gente sempre foi Ele, nunca houve separação. Pois Deus está aqui, e com Ele, todos os nossos irmãos. Então, por que eu vou sofrer pela morte dos meus irmãos, sendo que a morte não existe? Estamos todos em Deus. É o fim do corpo, é o fim da criação, mas jamais do espírito. Agora nós sabemos que nunca mais vamos perder o caminho outra vez. Que uma vez que você lembra que você vai para a vida eterna, lá você fica. Você não volta para o tempo e espaço mais, porque você entende que já cumpriu sua missão. Começa de novo a canção que havia parado por apenas um instante. Naquele instante que eu pensei estar separada, quando a memória se restaura, que é a expiação final, nós estamos caminhando para essa restauração total, que é a expiação. Até lá são milagres. Quando essa expiação total acabar, o fim do tempo e espaço também. Embora nos pareça que ele tenha ficado sem ser cantado por uma eternidade, que a gente não estava ouvindo. O que aqui se iniciou vai crescer em vida, força e esperança, até que o mundo se aquiete um instante e esqueça tudo que o sonho do pecado havia feito dele. Então é isso, está iniciando. A Terra está crescendo, a transição planetária iniciou. E vai chegar um momento, daqui um tempo, espaço, em que a Terra vai ser a verdade. Todos os véus caíram e os humanos que aqui existirem vão ser os divinos dentro do humano. Vamos sair e encontrar o mundo recém-nascido, sabendo que Cristo renasceu nele, que a santidade deste renascimento vai durar para sempre. Por isso que ele fala que o mundo é salvo por você. Porque quando você lembra desta eternidade em tudo, que apenas está se percebendo separado, mas que a separação é uma ilusão, o mundo renasce. E aí a gente sai para o mundo com esse olhar, abençoando e sendo abençoada por tudo, porque estamos vendo a realidade por trás do mundo dual. Nós tínhamos perdido o nosso caminho, que acreditamos na separação, mas ele o achou para nós. Vamos dar boas-vindas a ele, que retorna a nós para celebrar a salvação e o fim de tudo que pensávamos ter feito. Então, solte o teu passado de culpa. Ah, mas eu fiz isso no passado, eu fiz aqui. Solte qualquer resquício de todas as criações duais. Solte,
porque você pensou ter feito, mas você não fez. Que a tua realidade é imutável. No mundo dos sonhos, tudo foi válido. Mas solta. A estrela da manhã, deste novo dia, olha para um mundo diferente, onde Deus é bem-vindo e seu filho com ele. Nós, que o completamos, oferecemos a nossa gratidão a Ele, assim como Ele nos dá graça. Então, eu digo a causa de tudo, Deus, o inefável, o indizível, o silêncio. Obrigada, gratidão, porque você sempre esteve em mim, me recordando de que eu poderia soltar todas as minhas criações e voltar para você. Ele se torna completo comigo, porque eu sou a manifestação dele. Então, eu honro todas as minhas manifestações, mas agora eu as descrio dentro de mim e volto para o meu vazio, como trouxe Gisele, o vaso, lembrem do vaso. Solte esse chá que você achou que estava dentro, solte e volte para o seu vazio. O filho está quieto, e na quietude que Deus lhe deu, entre em sua casa e está, enfim, em paz. Como é que eu vou guerrear com o mundo, sendo que eu soltei tudo o meu passado? E eu entendi que tudo é Deus. Como é que eu vou brigar com o outro? Como é que eu vou reagir? Como é que vai ter raiva dentro? Tudo some. Organicamente, todos os efeitos da separação somem. Porque naturalmente eu sou um. Próximo nós vamos começar isso aqui, ó. Oração, perdão e cura. Hoje foi forte, hein? Hoje foi lindo. Hoje foi magnífico. Essas palavras continuem reverberando, né? Em todos nós. Gratidão maravilhosas por estarmos juntos, confiando.